Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos voltando para finalmente darmos aí prosseguimento, andamento a Borgman, o filme que eu escolhi aí para falar sobre o cinema holandês, extremo, terror, suspense e coisa e tal. Cara, sinopse, meu Deus do céu, Marcos, você é maluco, como é que eu vou saber sobre esse filme? Volta lá na playlist Horror Gratuito que tem lá o vídeo com análise e com a sinopse. Aqui é jogo rápido, 3 razões para não assistir, a mais óbvia de todas. Não é um filme convencional. Quem não está acostumado com cinema europeu vai estranhar o ritmo, a questão de diálogos que não parecem ter muita conexão, o estilo de filmagem. Não chega a ser um desafio e eu acho que não deveria ser uma justificativa, mas muitas pessoas vieram me questionar isso. Exemplo, e vai ser até legal traçar esse comparativo. Centopeia Humana, também um filme holandês, né? O diretor é holandês e tal. Ele fez um filme que se enquadra muito no cinema de terror norte-americano. O modo de filmar, condução de história, inserção de trilha sonora. Borgman sequer tem trilha sonora. Então, assim, tu percebe que há uma formatação para o cinema que ele quer trabalhar, o público que ele quer atingir. Já Borgman não, é um filme que não tem compromisso nenhum com público algum. Tipo, cara, eu quero contar uma história, eu quero plantar dúvidas e ponto. Se tu não gosta disso, vai procurar outro filme, não é pra ti. E eu acho que é muito isso, assim, não é um filme tão convidativo. Além disso, já sendo a segunda razão, ele é um filme que gera expectativas que não necessariamente serão superadas, ou até mesmo vai cumprir alguma das expectativas. Muitas pessoas vendem Borgman como um filme indigesto, incômodo e coisas do tipo, e boa parte do público, e isso eu tô falando de feedback que eu tive lá no Horror Gratuito no Instagram, quando eu comecei a falar de Borgman, disse que ia falar sobre o filme e tal. Muitas pessoas falaram, porra, cara, mas não tem sangue, não tem morte, não tem decapitação, não tem tripa, não tem nada. Ai, que tem de cinema extremo nisso? Calma, gurizada, vamos lá. Nem todo filme, para ser extremo, ele precisa ter violência gráfica. Muitas vezes a violência ela é psicológica. Lembremos de Miss Violence, o filme que eu escolhi para falar da Grécia. Ele tem a sua violência, ela é muito bruta, mas ela tá lá no final do filme. Mas é uma violência psicológica opressora que o filme tá te amassando ali o tempo todo. Então, assim, não se engane achando que o cinema extremo ele precisa ser extremo na questão visual, deixando isso claro. Mas Borgman, ele levanta bolas o tempo todo de que algo muito terrível vai acontecer e não necessariamente isso acontece. Muitas vezes a decepção dos personagens em cena já é o bastante para que a história seja conduzida. E isso é muito bom por um ponto de vista, porque há uma maturidade tanto da direção quanto da escolha de ações. A história ela não é prejudicada por não ter sangue, mas sim, tem uma cena que eu considero bruta, porque é uma criança que causa a morte, né? Ela de fato mata, né? Então, enfim. Mas eu acho que geram-se ali expectativas. E eu acho que talvez o último ponto é que realmente, assim, ele não é um filme que poderia ser catalogado como terror per se, né? Ou um grande suspense. Ele flerta muito com a questão do drama, ele tem esses elementos sobrenaturais, em que até um dos personagens questiona, né? Quando vê lá os amigos do Borgman e depois vê alguns cachorros na propriedade e acredita que os cachorros são os amigos do Borgman transformados em cachorro, tipo, né? Mas ele é um filme que ele flerta muito, mas em nenhum momento ele joga de fato limpo contigo e fala, olha, é isso. É claro que isso, pra mim, é um recurso narrativo muito válido, porque ele me dá uma liberdade poética de eu acreditar no que eu bem entender e tirar as conclusões que eu quiser. Só que eu entendo que há uma grande parcela do público que gosta de filmes de terror, que gosta de filmes de suspense e que começa a procurar esses filmes não tão convencionais, até porque boa parte do cinema mainstream tá decepcionante, isso é fato. Eu ainda pretendo gravar um filme sobre isso. Os últimos 5 anos do cinema de terror tu tem, sei lá, 10 ótimos filmes e 30 horríveis, saca? Mas eu entendo que há uma certa decepção dessas pessoas quando vão assistir, exemplo, Thanatomorfose, que é
ultra arrastado, ele é ultra arrastado. Ele tem uma apelação à violência sexual muito explícita, ele é muito exagerado, então a pessoa ela toma esse choque. Aí ela vai pra Miss Violence, que tu tem a perturbação final no final do filme, tu tem que aguentar todo o filme, que tal qual como Borgman não tem uma trilha sonora, então é meio moroso, é um filme meio flat. Eu gosto, mas assim, eu consumo esse cinema tem pelo menos, sei lá, 10, 15 anos, então assim, eu já tô acostumado, eu já tenho uma ideia de onde eu vou chegar. E normalmente a galera que tá migrando do cinema de terror mainstream pra esse cinema mais underground, ela não tá preparada ainda. Então eu acho que Borgman ele pode gerar um certo nível de decepção, mas eu não teria dado nota 9, 9,5 para um filme que não é bom. Então assim, eu vou voltar semana que vem. Se não tiver alguma grande estreia no meio dessa semana que jogue esse próximo vídeo para outra semana, com as razões para assistir, e não vão ser muito diferentes dessas para não assistir. Porque a grande realidade é essa, o cinema europeu ele não é convencional, o cinema europeu ele tá cagando se tu vai entender ou não, e tu vai ter que pesquisar depois para entender todas as referências que ele quer te dar. Por exemplo, muitas pessoas vieram me perguntar o que é um súcubo, o que é um íncubo, e o cara em nenhum momento ele fala isso, ele deixa entender em pouquíssimas mensagens durante o filme. Mas, cara, se tu não sabe, o problema é teu, e talvez tu tenha que interpretar de outra forma, e talvez ele nem queira te dizer exatamente aquilo. Então, são filmes que demandam um pouco mais de trabalho, não é uma invocação do mal que joga tudo no teu colo e tu concorda ou não e tá valendo, saca? Então, assim, eu acho que é um filme que ele não é muito amigável, mas é uma boa porta de entrada para esse tipo de cinema, porque ele te desafia. Isso é sempre muito bom. Beleza? Então, gurizada medonha, fica o convite, curta nossas redes sociais, Fala Prezados, crítica gratuita, horror gratuito, também procure lá no Spotify, tanto crítica gratuita quanto horror gratuito, conteúdos muito legais lá, e a gente se fala na próxima semana. É isso então, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!